Olá campeã, tudo bem? Shalom Adonai, graça e paz, que Jesus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vos abençoe. Uma vez mais, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Não sei que hora você vai estar tendo acesso a esse vídeo. Estamos aqui com mais uma mensagem do coração de Deus para o seu coração. Gente, estou há algum tempo já sem gravar uma mensagem para estar botando no canal e nasceu um despertamento do coração de Deus de poder estar gravando algumas mensagens diretamente do coração de Deus para a sua vida. E hoje nós vamos estar meditando no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1 ao 7. Nós vamos estar fazendo uma leitura do texto e após a leitura nós vamos examinar um pouco as Sagradas Escrituras para a nossa reflexão e meditação. Mas antes disso, quero fazer uma oração para Deus abençoar não somente a você, mas também toda a sua casa e toda a sua família. Oremos ao Senhor. Querido Deus e eterno Pai, graças te damos, ó Deus, uma vez mais pela sua presença sobre as nossas vidas. Agora, Pai, nós te entregamos a tua palavra em suas mãos. Pedimos que ela alcance, Senhor, aquele que precisa ser alcançado nesse dia. Assim nós te oramos e te pedimos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém? Queridos, vamos ler a palavra do Senhor. Atos capítulo 3, versículo 1 em diante diz assim: E Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. O qual, vendo a Pedro e a João, que ia entrando do templo, pediu-lhe que desse uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: Olhai para nós. E ele olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés atelhos se firmaram. Amém, queridos? Queridos, o tema dessa mensagem é simples: ajude alguém. Essa é uma história que dá início na igreja naquele tempo. E a partir de Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu sobre todos, aonde estavam esperando o batismo, aonde simbolicamente encheu toda aquela casa, e isso é um ato que se seguiu segundo os relatos bíblicos da história. A lógica de muita gente, depois de viver algo sobrenatural na presença de Deus, é nunca mais voltar para a igreja, até porque viveu algo que impactou a sua vida e marcou o seu tempo. Tem gente que vive de eventos, campanhas, festividades, e isso é algo que me tocou e eu achei interessante falar um pouco sobre isso. A Bíblia diz que quando Pedro e João saem de Atos 2, eles estão voltando para o templo na hora da oração, ou seja, eles descobriram quanto mais de Deus a gente tem, mais a gente quer, mais a gente precisa. Então eles estão indo ao templo, mas a Bíblia diz que na porta do templo existia um coxo. E quando eu li sobre esse coxo, porque eu queria entender a figura de alguém que não anda, a figura de alguém que não tem como se movimentar, sendo que o título que se dá não é o paralítico.
eu descobri que o coxo não é alguém exatamente paralítico. O coxo é alguém que tem a parte do corpo menor do que a outra, ou seja, em falta. Ele era malco ou manco. O que é um manco, pastor Emerson? Uma pessoa que nunca andou. A Bíblia diz que esse coxo tinha um amigo que todos os dias levava ele à porta do templo. E isso não é uma heresia, porque a Bíblia diz que todos os dias ele era trazido à porta do templo. Se alguém traz ele à porta, é óbvio que esse alguém se importa com ele. Porque se essa pessoa não tivesse uma importância, de forma alguma ouvir uma dedicatória de todos os dias alguém o conduzi-lo até a porta desse templo. Só que, passo a passo que ele dá a cada santo dia, só que o passo que ele levava para a porta apenas fazia que ele permanecesse coxo. Essa ajuda que ele tinha desse amigo, do qual a Bíblia não relata o seu nome, que o conduzia todo santo dia, simplesmente era um ato que fazia ele permanecer coxo todos os dias. Por quê? A limitação dele era essa: levar a porta do templo e da porta do templo para sua casa. Esse é o tempo que nós estamos vivendo em pleno século 21, aonde existe pessoas que dão para as outras apenas aquilo que elas pedem, apenas aquilo que ela solicita. E há uma diferença grande entre desejo e necessidade. Desejo é algo vazio, ele tem altos e baixos. Muitas das vezes vemos pessoas não encontrar as suas necessidades e simplesmente apresentar somente o seu desejo. E alguém que confunde desejo com necessidade. Há uma geração hoje que quer apenas que o seu desejo seja atendido. Ou seja, esse é o resumo de uma geração que quer receber aquilo que quer e não aquilo que Deus tem, e não aquilo que Deus quer realizar sobre a sua vida, ou naquilo que de fato necessita. Hoje estamos vivendo um tempo onde tem gente dando aquilo que os outros desejam e não aquilo que as pessoas verdadeiramente precisam. Um evangelho de conveniência. A Bíblia diz que no final dos tempos juntaria-se para si doutores com seus próprios desejos. E esse homem da porta desejava o quê? Uma esmola. Mas o que ele precisava era andar. Eu vou repetir. O desejo desse homem, que ele mais desejava, era uma esmola. Mas de fato o que esse homem precisava era andar. E ninguém deu a ele aquilo que ele precisava, apenas aquilo que ele desejava. Que passava pela porta, lançava a esmola no cesto. E esse ato das pessoas que davam aquilo que ele desejava e não de fato aquilo que ele necessitava, todos aqueles que passavam por ele ali à beira da porta ao acesso ao templo, financiava a porta do coxo. Apenas fazia que ele permanecesse na mesma circunstância, na mesma maneira, na mesma forma. Não havia mudança sobre a vida daquele homem. Então cada ato daquele que era oferecido para aquela pessoa era financiado. Assim é eu e você, querido. Quando lidamos com uma pessoa que está afundada até o pescoço no pecado e vivendo uma vida de contra aquilo que Deus diz, a gente finge de socialmente correto, aceita a gente
e não fala a verdade. Simplesmente nós ignoramos o fato daquilo que a pessoa de fato precisa no momento, simplesmente para agir socialmente. Por quê? A gente prefere ser coleguinha que não diz a verdade. Mas pastor, mas eu vou perder o meu amigo. A Bíblia diz: se nós fôssemos do mundo, o mundo nos amaria, o que é nosso. Como nós não somos do mundo, é por isso que o mundo nos aborrece. Eu quero dizer nesta noite, eu quero dizer algo para a sua vida. Se o mundo gosta muito de você, meu irmão, fique bastante ligado, porque provavelmente você parece muito com ele. Jesus veio pregar um evangelho de abnegação e não um evangelho de inclusão. Me desculpa, mas não é a lógica do evangelho. Pastor, o Senhor está falando que o evangelho exclui, que o evangelho ignora. Não. O que eu estou falando não é um evangelho que abraça, mas exclui o pecado. A Bíblia diz que aquele que vem a ele, de maneira alguma ele é lançado fora, mas essa maneira de excluir aqui, que todo aquele que vem ao Senhor, o Senhor o recebe, mas o pecado ele exclui. Ou seja, quando há um evangelho que abraça tudo ao mesmo tempo, não é evangelho. Pedro e João estão vivendo os melhores momentos da sua vida. Pedro e João estão vindo para o templo e é previsto que eles vão parar também na porta do templo pelo fato de haver alguém ali à beira do caminho, na porta do templo, solicitando o seu desejo. Aqui há um segredo de ajudar verdadeiramente quem precisa de uma ajuda. Nós muitas das vezes se vestimos de uma roupa de religiosidade, de santidade absurda, e quando vemos alguém caído com problema, a vez da gente ajudar, apontamos o dedo e dizemos: que erro ele cometeu? Que pecado esse homem fez? Por que ele está fraco? A gente só acusa, a gente não para, e isso também é esmola de alguém que pensa que está ajudando. Eu gosto de Pedro e de João porque eles não passaram direto para a casa de Deus, eles pararam. E o texto diz que eles olham fixamente para o coxo e diz: olha para nós, fite bem os seus olhos em nós. Eles estão fitando os olhos, e a Bíblia diz que o coxo abaixa a cabeça quando eles pararam de frente para o coxo. Mas sabe por que isso aconteceu? É alguém que não está acostumado a ser ajudado de verdade. Quando Pedro e João param fitando os olhos, ele diz: nós não temos prata nem ouro. Ele está dizendo: nem tudo aquilo que você deseja é o que nós temos para lhe dar, mas o que temos nós te daremos nesta noite, ou nessa manhã, ou nessa tarde. Isso é interessante, querido, porque não é o que os outros têm, é o que nós temos para dar. Ninguém dá aquilo que está em falta, ninguém dá aquilo que está em escassez. A gente só consegue dar aquilo que tem dentro de cada um de nós. Nós te damos, levanta-te e anda. Só que a Bíblia, ela afirma para o outro versículo, e muitas pessoas param aqui. Perceba que levantar e andar seria bom se pudéssemos ficar só no levanta e anda. E para todos, muita gente falasse assim: querido, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda dessa situação, levanta e anda desse processo. Mas a Bíblia diz que não acaba no levanta e anda. A Bíblia diz que Pedro e João
tomaram o coxo pela mão direita e o levantaram. Sabe o que isso significa? Quem nunca andou não tem obrigação de aprender a andar com o levanta e anda. Nós não podemos exigir, queridos, das pessoas que caminhem na mesma velocidade que nós caminhamos. Não podemos exigir de pessoas que começaram agora a engatinhar, já ter firmeza nos seus calcanhares para poder trilhar caminhos que nós já trilhamos. Não podemos exigir de alguém que já percorreu um tempo caminhando antes de chegar. O levanta e anda é maravilhoso, falar de Jesus é espetacular, mas o melhor que o levanta e anda é continuar com a verdade da palavra. Tomando pela mão direita levantaram, diz o texto, e esperaram se firmar os alteiros, ou seja, os pés. Eu não sei se alguém já fez isso por você, mas já fizeram por mim. Quando o dia estava caído e precisava que os meus pés precisassem ter firmeza para dar sustentabilidade para me caminhar com os meus próprios pés. Eu não sei se alguém já parou para você e fez isso com a sua vida, que deu tempo para você firmar os seus pés, mas já fizeram por mim, respeitaram o meu tempo. E irmãos, não exija de alguém que precise de tempo para ser trabalhado. Respeite o processo da libertação. Se eu verdadeiramente quero ajudar, levantar alguém, e eu vou repetir, se eu verdadeiramente quero ajudar a levantar e andar, é essencial esperar o tempo também. Queridos, quem estava dentro do templo diz: você não era aquele que estava lá fora? Quem disse isso já tinha tido a oportunidade de ajudar, mas nunca ajudou de verdade. Mas em nome de Jesus Cristo, Deus está liberando uma palavra para a sua vida, levantando uma geração que vai parar, que vai olhar para os nossos olhos, que vai tomar pela mão e vai esperar o tempo para que foi levantado. Quando andar, não tropece na primeira pedra. Que essa palavra possa falar mais clara e mais ampla diante da sua vida. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, sua família. Querida, curta esse canal, Pastor Emerson Sá, uma mensagem direta do coração de Deus para o seu coração. Que Deus abençoe sua família. Shalom, Deus é convosco. Até a próxima, queridos.